Boa noite, igreja. Como vocês estão? Estão bem? Que igreja linda. Eu quero falar algo para você. Eu honro a vida do seu pastor. Viu? A família dele, Larissa, pastorzão Lê, o Pedro e o José agora. Gente, vocês não estão entendendo, assim. Eu creio que Deus ainda tem muito mais para derramar na sua vida, para derramar nessa igreja. E o pastor de vocês, a casa dele tem dado o melhor, tem derramado o melhor dos anos da vida dele por você. Então tenha certeza que o Senhor vai continuar trabalhando, continuar expandindo, continuar alargando as suas fronteiras. Lagoinha Fort Myers vai ser um estandarte. Vai ser um exemplo de santidade, uma igreja que respira a santidade, uma igreja que tem um relacionamento com o Senhor, uma igreja que não negocia a sua fé, uma igreja que não se rende, que não se ajoelha, se prostra a Baal, se prostra ao dinheiro, uma igreja que não se prostra à prostituição, mas é uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que avança para a honra e glória do Senhor. Nós andamos por fé, queridos. Talvez você olhe assim, aquilo que você vê ao seu redor parece algo assim que, mas não faz sentido. Como que o Senhor vai me ver aqui? Não faz sentido. A gente não anda pelo que a gente vê, nem pelo que a gente ouve e nem pelo que a gente sente. Nós andamos pela fé. Você está comigo, igreja? Você está comigo? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo incrível, mas antes disso eu quero honrar duas pessoas aqui. A palavra de Deus ensina que nós devemos andar com homens de Deus. Então eu quero honrar a vida do Valtinho, a vida do pastor Renato. São homens de Deus que têm acompanhado a gente ali em Miami, feito grandes coisas, e é um prazer, uma honra para mim, como pastor dessa igreja, caminhar com vocês. Queridos, vocês têm visto o que tem acontecido no Brasil, ou no Brasil não, no mundo, e principalmente em Israel. Ontem nós acordamos aqui no Ocidente com o que está acontecendo, com a guerra. Quantos aqui estão sabendo da guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza, entre Israel e Palestina? Coisas horríveis. Você entra no seu Instagram, você entra no seu Facebook, na sua mídia social, e você começa a ver ali as informações que estão vindo, e famílias perdendo suas vidas. E aí o lugar ali, do Hamas, do grupo terrorista Hamas, declarando que essa guerra é apenas o começo, que Israel nunca sentiu o que vai sentir nessa guerra. E por outro lado a gente vê o ministro Netanyahu falando que agora nós vamos entrar com poder para ir contra o inimigo, e a gente vê pessoas inocentes, homens e mulheres dos dois lados. É horrível, é triste, é uma tragédia o que está acontecendo. Eu tenho 3 filhos. Hoje pela manhã eu estava olhando assim a mídia social e vi ali uma família que estava refém de guerrilheiros palestinos do Hamas. E a menininha ali devia ter acho que uns 12 anos, e um rapazinho devia ter uns 7 anos, chorando, desesperados. Aí passa um minuto ou 2, você começa a ouvir tiros, e eles se abaixam assim, e aí você vê um homem passando. O vídeo o quadrante do que você pode ver no vídeo é pouco, não é muita coisa, mas você vê essa família apavorada, com medo de perder suas vidas. A menininha, a mocinha ali, já tinha perdido a sua irmã. Gente, que mundo é esse que a gente vive? Que mundo é esse? Mas eu te pergunto, o que essa história, o que essa guerra que está acontecendo lá em Israel, ali, tem a ver com a gente aqui? O que tem a ver com você? Você está comigo, igreja? É importante que a gente entenda que Israel é como o termômetro do mundo. É o termômetro num cenário escatológico, apocalíptico. Israel, ele é como um termômetro do mundo, como um relógio do mundo. E a palavra, ela ensina isso pra gente. Quando Jesus está ali com seus discípulos, ele começa a contar sobre o que haveria de acontecer antes do fim, antes do retorno de Jesus para a terra. Ele começa a conversar com os seus discípulos. Ele fala: olha, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu voltei, mas não acreditem neles.
E aí Jesus começa a falar e diz assim, ó, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes no céu. Em alguns versículos seguintes ele diz assim, ó, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Vocês saberão que o fim está por vir. E aí, concluindo o capítulo, ele diz assim, aqui que eu quero que você preste atenção. Ele conclui o capítulo 21 de Lucas, dizendo assim, ó, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo. Que coisas? As coisas que acontecerão antes do fim. Saibam que o reino de Deus está próximo. Isso aqui é Jesus falando. Querido, o reino de Deus está próximo. Se estava próximo há 2000 anos atrás, está mais próximo ainda agora. Jesus está voltando e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. O rei está voltando. O título da minha mensagem é O Retorno do Rei. O retorno do rei. E se existe um rei, existe um povo que é parte do seu reinado. E nós vamos falar sobre isso hoje. Aqui na América nós não vivemos numa monarquia. Talvez seja um pouco difícil para você. Para mim também, eu não vivo numa monarquia. Aqui no dia 4 de julho a gente celebra aqui nos Estados Unidos a independência dos Estados Unidos. No dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. Embora a celebração tenha sido um pouco tímida lá no Brasil, nós ainda consideramos que somos um país livre, amém? Amém, igreja? Então a gente não vive numa monarquia, nós vivemos num outro sistema. E nesse ano, no entanto, mas no tempo em que a Bíblia foi escrita num tempo em que havia reis, havia impérios. E quando a gente lê aqui, a gente vê que, começa a estudar a Bíblia, a gente vê que nos tempos bíblicos antigos, quando Israel tinha rei, Davi, o rei Davi, quantos aqui conhecem o rei Davi? O rei Davi se torna um rei bem-sucedido, vencendo os inimigos, restaurando a paz, restaurando a ordem. E um dos acontecimentos importantes de Davi foi, na verdade, realizado por seu filho, Salomão. E era desejo de Davi construir um templo para que a nação de Israel e as nações vizinhas entendessem que naquele lugar havia um Deus e que aquele Deus era o Deus do seu povo. Fica comigo aqui, acompanha aqui, ó. Era desejo de Davi, mas ele não fez. O que aconteceu? Seu filho Salomão construiu o templo. Mas Deus, ele responde a esse desejo de Davi, porque Deus olhava o coração de Davi. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então Deus olhou o coração e o desejo de Davi de apontar para Deus, para que a nação de Israel visse que há um Deus em Israel. Então o que acontece? Deus, ele dá uma palavra para Davi, ele não resiste, ele fala, eu tenho uma promessa para você, Davi, e a promessa que eu tenho para você é que o seu reinado será para sempre. Para sempre, na sua linhagem você terá um rei para sempre. Isso aqui é que a Bíblia está ensinando para a gente. A linhagem de Davi seria eterna. E aqui a gente vai entrar um pouquinho de história. Eu quero muito que você me acompanhe, porque Deus vai falar muito hoje com a gente. A primeira vez que essa promessa foi feita, Deus fala a Davi através de um profeta chamado Samuel. E Samuel, o profeta ali, que é a boca de Deus, diz assim, 2 Samuel 7,16: quanto a você, Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Para sempre. Mas Davi veio, Davi teve filhos, Davi pecou, Davi caiu, Davi morreu. E aí nós temos Salomão. Cadê a dinastia de Davi? Até que foi tomado dele o trono. Cadê a dinastia de Davi? A história conta que 270 anos depois, preste bem atenção nisso, do reinado de Davi, Deus levanta outro profeta agora chamado Isaías.
E esse profeta Isaías, ele ousadamente profetiza contra a corrupção dos atos do povo de Deus que havia se desviado. E ele diz assim, ele fala a respeito da linhagem de Davi, diz o seu reinado, ele diz: ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. De novo, 270 anos depois da primeira palavra, da primeira profecia, vem outro homem. Como assim? Já pensou fazer te dar uma palavra aqui, pastorzão, e daqui a 200 anos uma outra pessoa vem para alguém da sua linhagem e chega: eu tenho uma palavra para você, que remete à palavra que eu dei agora para ele. Você está comigo? Como assim 270 anos depois vem um outro profeta? Mas é isso que Deus faz. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Não importa o tempo que passe. Não importa se está passando 10 anos e ainda não se cumpriu. Não importa, porque Ele é um Deus fiel. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E a gente serve a esse Deus, amém? Você serve esse Deus? Diz amém bem forte aí. Esse é o seu Deus. E continuando, o povo, mais uma vez, mesmo depois dessa palavra, continua a viver conforme os próprios desejos carnais. E como consequência, Deus exila esse povo na Babilônia. 113 anos depois, Deus levanta outro profeta chamado Jeremias, que novamente profetiza a respeito de um rei e seu reinado. Diz assim, dias virão, Jeremias 23:5, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Você está vendo o que está acontecendo aqui? O timeline das coisas. Deus reafirmando aquela palavra que eu dei lá atrás. Eu estou lembrando você aqui agora. Aquela palavra que eu dei lá atrás, eu estou lembrando você agora, Israel. Eu estou lembrando. E eu tenho um rei que o seu reinado será eterno. Mas até então o reinado acabava em 80 anos, em 50 anos. Cadê esse rei eterno que não chega? Mas aí que está. Em torno de 600 anos depois, em Jerusalém, algo incrível acontece. Uma virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento do seu esposo José, recebe a visita de um anjo. E esse anjo começa a falar com ela. Agora olha só que coisa engraçada. Adivinha de onde que é a linhagem dessa mulher, dessa virgem, desse homem? A linhagem dos dois é da linhagem de Davi. E a palavra que o anjo diz para ela é o seguinte: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E olha só que lindo. E ele reinará para o quê? Para sempre. Seu reinado jamais será fim, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Então, passado alguns anos, um ex-cobrador de impostos chamado Mateus, também discípulo de Jesus, ele conta acerca do nascimento de Jesus e o que aconteceu durante aqueles dias. Você está comigo aqui, igreja? Davi, Isaías, Jeremias. Agora Mateus, ele começa a contar, ele fala assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Jesus, ele era um carpinteiro, e ele havia estudado para ser um mestre. E aos 30 anos ele começa a ensinar. As suas primeiras palavras descritas também no livro de Mateus são: arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependa-se porque o reino de Deus chegou, está aqui, está acessível. Aquele reino que foi prometido lá atrás está acessível porque o rei chegou.
O rei nasceu e hoje ele está aqui. Arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo. Você vê, quase 1000 anos de história se passaram. Quase 1000 anos depois da primeira profecia dada a Davi. Jesus veio ao mundo anunciando o seu reinado. E aí Jesus passa então 3 anos ensinando esses 12, ele escolhe 12 para caminhar com ele, dos seus 30 anos até os seus 33, ele escolhe 12 homens para serem os seus discípulos, e acompanharam e aprenderam dele, para depois continuar a espalhar a mesma mensagem do reino de Deus. E aí no versículo, em Mateus 28, versículo 30, se não estou enganado, Jesus chega com os seus discípulos, ele já havia ceado, já havia morrido, ressuscitado no 3º dia. Mas em Mateus 28 ele chega para os seus discípulos. Antes dele subir aos céus, ele diz assim: olha, toda autoridade foi dada a mim. Porque rei tem o quê? Rei tem o quê? Autoridade. Toda autoridade foi dada a mim, nos céus e na terra. Portanto, vão e fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O rei está dando uma ordem ali para os seus discípulos, para eles continuarem a pregar a mensagem do arrependa-se, pois o reino de Deus chegou. Arrependa-se, porque aquele reino que foi profetizado 1000 anos atrás chegou, ele é a realidade hoje. O reino de Deus é a realidade hoje. Então o que eles fazem? Eles começam. Eles saem, vão pela cidade, vão por Judéia, por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas Jesus fala algo interessante. Ele diz assim: olha, antes que vocês vão, vocês precisam receber algo que vai identificar que vocês estão vivendo no reino de Deus. Ele diz assim: ó, esperem em Jerusalém até que vocês recebam o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquilo que o meu Pai prometeu para vocês. Eles esperaram em Jerusalém. Em determinado momento, Atos capítulo 2 fala sobre o que aconteceu, que eles receberam o poder do Espírito Santo para espalhar o Evangelho por todas as nações. E eles espalharam, e esse Evangelho chegou até aqui hoje em Fort Myers. Esse Evangelho foi o que te alcançou. Não foi uma igreja, não foi um pastor, não foi uma bandeira, não foi uma religião. Foi o Evangelho de Jesus que te alcançou. Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É isso. E aí Atos capítulo 1, 11, Jesus está ali diante dos seus discípulos, antes dele subir aos céus. Ele dá uma orientação para os seus discípulos, então ele sobe aos céus e os discípulos ficam lá. Uau! Lá vai ele, olha, foi embora, subiu. Eu queria voar que nem ele. Foi embora, cadê? A palavra de Deus diz que vem 2 homens vestidos de branco e chegam para os discípulos e falam assim: Galileus, o que vocês estão fazendo aí parado olhando para o céu? O mesmo Jesus que subiu ao céu vai descer. O mesmo rei que você viu subir aos céus vai voltar. E é sobre isso que eu quero falar contigo. O retorno do rei. Há um rei que ele governa sobre tudo e sobre todos, e ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele um dia vai voltar. E por que tem a ver isso, pastor? O que tem a ver tudo isso com Israel, com o que está acontecendo? Sabe, por que você começou falando de Israel? Porque Israel é o termômetro do mundo. Jesus fala assim: olha, vejam a figueira. E você sabe que quando a figueira e as outras árvores, elas estão para dar frutos, você sabe que é tempo de colheita. Muitos teólogos entendem que quando Jesus está falando da figueira, está falando de Israel, e todas as outras árvores está falando das outras nações. Observem o tempo da colheita. Olhem para Israel, e o que acontece lá tem impacto no mundo inteiro, principalmente na nação que você vive. Por isso nós temos que entender o que está acontecendo lá influencia em tudo, e tem um impacto escatológico, tem um impacto na sua vida eterna. Que estamos falando hoje do retorno do rei. Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, os anjos falaram, voltará da mesma forma. Agora aqui, Jesus foi aos céus, seus discípulos cheios do Espírito Santo foram expandindo, foram indo às cidades, e você vê isso no livro de Atos. E em determinado momento há uma perseguição em Jerusalém, aonde dissipa, né, a palavra dissipar
os discípulos, eles vão embora, eles são scattered. Como é que fala isso? Eles vão embora, fogem, espalhados. São espalhados, e alguns vão para a Ásia, outros vão para a Grécia, outros vão para Roma. E se espalham. Já cadê? Estava aquele grupo que estava aqui. E um deles, chamado João, ele é preso por causa do quê? Por causa da mensagem do rei. E João, preso numa ilha chamada Ilha de Patmos, ele está lá, ele recebe uma visão. E nessa visão você pode ver no livro de Apocalipse, é a visão que João teve. E João começa a ver essa visão e várias coisas acontecem. Primeiro, ele vê nos primeiros capítulos de Apocalipse, conta sobre a revelação de Jesus. Quem Jesus é? O Jesus ressurreto. O Jesus que está num corpo glorificado. E ele tem essa visão. Depois ele vê o que esse rei está falando às 7 igrejas. E essas 7 igrejas é algo tremendo, que ele fala de 7 estágios da igreja, 7 tempos diferentes da igreja. E hoje nós entendemos e nós cremos que nós estamos vivendo no último estágio da igreja. Então tudo isso João está vendo e está escrevendo tudo isso. E é interessante que João, ele não vê como no tempo cronológico, que nem eu e você, porque ele é levado aos céus. E nos céus, no reino de Deus, você vê lá em cima, no reino dos céus, o passado, presente e futuro, acontece tudo ao mesmo tempo. Porque o Deus, ele não é um Deus temporal, ele é um Deus atemporal. Por isso que ele volta lá na tua história, lá no passado, onde teve aquela meleca lá, aquela sujeira. Ele conserta tudo aquilo porque ele tem acesso. Ele tem acesso. Ele não está preso no tempo cronológico. A palavra de Deus fala do tempo kairos, é o tempo divino, é o tempo de Deus. E aí lá, nesse momento, João está tendo essa revelação. E veja só o que ele descreve no final ali de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Ele fala assim, ó: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. E versículo 16 fala assim, ó: e em seu manto, na sua coxa, está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. João tem a visão do retorno do rei. Essa visão que João tem. Porque o rei está voltando, e quando ele voltar, ele vai buscar para si um povo para reinar com ele. E a pergunta que eu faço para você hoje, Lagoinha, Fort Myers: você é esse povo? Você é esse povo que vai voltar para reinar com ele? Por que eu comecei falando para você que você é uma igreja santa, você é uma igreja pura, você é uma igreja que acessa realidades que hoje não existem, uma igreja de fé? Por quê? Porque esse é o povo que o rei vem voltar, vai buscar. Esse é o povo que Jesus vem buscar. E o meu coração de pastor, o coração do seu pastor, é que todos entendam isso de uma vez por todas, de que existe um reino, e que esse reino tem um rei, que ele é bom, um rei que quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava pensando em você, ele morreu por você, ele se deu por você, ele sangrou por você. Quando você não valia nada, ele olhou para você: você vale tudo. Quando você estava vivendo no mundo de trevas, onde o seu pecado era o que ditava as suas regras, onde o seu egoísmo era o que ditava, onde o orgulho era o que ditava, Jesus olhou para ti e falou: você vale a pena, você vale a pena. Sabe, a gente prega isso com tanta veemência porque a gente entende o que Jesus fez por você. Por você. E a mensagem continua: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependa-se. O que é se arrepender? É mudança de mente. Arrepender no grego, que foi escrito, é metanoia. Você tem uma metanoia, uma mudança de mente. E ele diz: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque na forma que a sua mente está agora, você não pode entrar no reino de Deus. Você não pode acessar o reino de Deus. Porque você não pode deixar o pecado ser um fator determinante para as suas ações. O pecado ser um fator determinante para o seu próximo passo. Não pode.
Quantas pessoas, quantos jovens estão se perdendo, estão, sabe assim, acessando uma realidade que o demônio está prendendo eles, que Satanás está prendendo, quando eles foram chamados para serem filhos do rei. Você foi chamado para ser filho. Por que viver como escravo do pecado? Arrependam-se. Mude a sua mente. Aquele que pecava já não peca mais, sabe? Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que adulterava já não adultera mais. Aquele que cobiçava a mulher do próximo, aquele que cobiçava o terreno, a casa, o carro do próximo, já não cobiça mais, porque ele entende que o que há de mais precioso para ele é um relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pagou o preço para que eu pudesse ser livre. Mude a sua mente em relação a Jesus. Ele não é apenas uma figura religiosa, um líder ou um profeta, como muitos acreditam que ele foi. Não, ele é o rei. Ele é o rei Jesus. Ele venceu o maior de todos os inimigos, que é a morte. Ele venceu a morte. Ele fala: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu disse que essa manhã de ontem, o mundo ocidental acordou com mais guerras. O mundo testemunhou a dor, lágrimas, morte de muitas vidas israelitas e palestinas. Mas a esperança que nós temos é de que um dia, tudo isso vai acabar. Porque como é que eu sei disso? Porque João, ele viu e ele registrou isso no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, o último capítulo de Apocalipse, versículo 1, ele primeiro diz assim, ó: então, depois que ele viu tudo aquilo, sabe, toda aquela destruição, e ele via 7 selos, e eram 7 trombetas, e eram 4 cavaleiros, sabe, do Apocalipse, todo aquele negócio que ele viu, depois de toda aquela situação, ele vê isso aqui, ó: então, depois de tudo isso, então, vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, o que é? Essa aqui que nós vivemos, tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo ou o templo, o lugar onde habita o Senhor, onde habita o Deus Altíssimo, está com os homens com os quais ele viverá. Eles, os homens, serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha que maravilha, ele diz assim, ó: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Tem alguém chorando? Tem algo que te aflige hoje na tua alma, que te faz chorar no secreto, quando ninguém vê? Tem alguém chorando? Ele promete: ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte. Tem alguém aqui em luto? Alguém perdeu alguém querido, um parente querido? Tem alguém doente que você teme a morte? Não haverá mais morte. Tem alguém triste? Tem uma tristeza na tua alma? Não terá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora o Rei retornou e restaurou todas as coisas. Esse é o seu Rei. Fort Myers, Lagoinha, esse é o seu Rei. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Levantamos aqui um altar de adoração para Ti, Jesus. Você pode adorar Ele um momento? Você pode tirar um momento agora, feche seus olhos.
Comece a reconhecer: Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu rei, Tu és o meu rei. Aí no seu lugar, não perca esse tempo agora, não se distraia, diga: Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu Senhor. Oh Deus, eu Te exalto, eu Te louvo. Santo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, santo é o Senhor para sempre. Se olharmos na história, todos os grandes impérios, os impérios gloriosos, eles vieram ao chão porque eles eram temporais, eles eram passageiros. Tem um reino que precisa ser destronado hoje, e é o reino do seu coração. O reino que Jesus quer reinar hoje é no seu coração. E só quem pode dar a chave é você. Não é sua esposa, não é o seu marido, não são seus filhos, não é o seu pai. É você que tem a chave do reino do seu coração. E só você pode dizer: Jesus, vem reinar em mim.